A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. A paz do Senhor, gente! Vamos fazer mais uma leitura de Tiago, capítulo 1, vamos lá? Então vamos lá. Olha só, Tiago, capítulo 1 está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus, espalhado entre as nações, saudações. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então considere isto como motivo de alegria. Olha só, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Olha só que lindo! Olha o que Tiago está falando. Quando a sua fé é provada e a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, olha o que ele fala: deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, aí olha só o que ele fala: vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem a Ele, e Ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem, tá vendo? A gente tem que orar, a gente tem que pedir para o Senhor. Olha aí. Mas quando vocês orarem ao Senhor, quando vocês pedirem ao Senhor, estejam certos de que vocês realmente esperam que Ele lhes diga. Então você tem que orar já confiando, Deus vai me responder. Eu vou perguntar ao Senhor e o Senhor vai me responder. Aleluia! Tá vendo? Olha só. Quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que Ele lhes diga. Agora tem gente que ora a Deus, não, mas eu sei que Deus não vai me responder. E aí Deus não responde mesmo, né? Quando você orar, você tem que falar, não, Deus vai me responder, eu tenho certeza que Deus vai me dar uma palavra, Ele vai usar alguém, Ele vai usar um louvor, eu vou estar com meus ouvidos abertos, atento ao que Deus vai falar comigo, que eu tenho certeza que vai vir algum versículo, ou Deus vai falar ao meu coração, alguma coisa vai acontecer, mas Deus não vai me deixar, né, sem nada. Deus vai falar comigo, porque eu amo, sou servo dele e eu tenho certeza que ele vai falar comigo. Isso é fé, isso é fé. Pois uma mente duvidosa, olha o que ele fala, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada, agitada pelo vento. Gente, tem gente que é muito inconstante, sabe? Uma hora tem fé, outra hora não tem, outra hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Tem pessoas que é assim, 880, mas olha só o que ele fala, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada e agitada, né, pelos ventos, pelas palavras, por aquilo que ela ouve, ela é empurrada, né, por vento de doutrina, por tudo. Então, olha só, quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. Ele está falando, não espere se você pedir sem fé. Tem que ter fé. Olha aí que ele fala, né?
Pois a pessoa que age assim é insegura e dividida. Tem muita gente que está muito inseguro e dividido, né? Olha só, voltando-se ora para um lado e ora para o outro, né? Precisando de palavras de consolo toda hora para poder se firmar. E não é assim, a palavra de Deus está na sua mão, está na minha mão, né? E a gente tem que ler a palavra para a gente ver qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, né? Então a gente não é aquela pessoa inconstante na fé. A gente crê no nosso Deus. A gente tem fé que Ele está conosco. Ele prometeu estar conosco, né? Todos os dias. Então a gente tem que crer. Olha só, o irmão que não goza de muito prestígio neste mundo deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. Mas o homem rico deve sentir-se alegre caso fique pobre, porque as suas riquezas não significam nada para o Senhor. Olha aí. Pois o rico logo passará como a flor do campo. Quando o sol se levanta, traz o calor abrasador, e a planta murcha e seca. Assim é como os rios. Eles murcharão logo e deixarão para trás todos os seus afazeres. Feliz é o homem que não cede, né? Olha só, feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Porque é na prova, se você ceder, você foi reprovado, né? Olha só, feliz é o homem que não cede, continua fiel ao Senhor, fiel à palavra, né? Quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação vem de Deus, não pode, olha só, porque Deus nunca pode ser tentado pelo mal. E ele próprio nunca tenta alguém. Olha só, mas a tentação vem da fascinação. Da onde que vem a tentação? Vem da fascinação dos próprios pensamentos, né? Da cobiça, né? E desejos maus do homem. Por isso que vem a tentação. Uma pessoa, vamos supor, que tenta, que vem a fascinação, a cobiça de olhar para um homem, de uma mulher, né? Igual a Bíblia fala, o homem que já olhou para uma mulher, já cometeu adultério, né? Jesus já falou. Então a tentação vem disso, do quê? Do pensamento, da cobiça, dos desejos, né, dos maus desejos. Estes maus pensamentos, tá vendo? Cuidado com os maus pensamentos, cuidado com os pensamentos perversos que não se enquadra na palavra de Deus, que não se enquadra no caminho da vida. Tomem cuidado. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então, cuidado com os pensamentos. O pecado vem dos pensamentos. E o inimigo, muitas das vezes, ele lança pensamento de cobiça, de desejo, de maus pensamentos, né? Para a pessoa fazer o pecado. E consumado o pecado, leva à morte. Portanto, não se deixe enganar, caros irmãos. Mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda a luz, né? Vem dele, e que resplandece para sempre. O que é de Deus permanece, o que é de Deus é firme, é inabalável, é poderoso. Pode vir os ventos que vierem, né? Você continua firme porque você é filho de Deus, né? Pode vir qualquer coisa, mas a pessoa fica inabalável, dura. Por quê? Pedro já falou isso, nós somos pedras vivas. As pedras, quando elas sentem o vento da chuva, o balanço, né? Vai tudo em cima dela, mas ela continua ali, dura, né? Então a gente tem que ser assim, a gente não pode ter uma mente inconstante, uma mente frágil, a gente tem que ser duro, forte, né? E confiar na palavra. É essa palavra aqui que me fez vencer, continua me fazendo vencer e vai continuar me fazendo vencer e vai fazer você vencer também. Tá vendo? Olha só.
Então, mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda luz, e que resplandece para sempre sem mudança nem sombra. Tá vendo? Ele não muda, Deus não muda. E foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova. Através de quem? De Jesus. Por meio da verdade. Jesus é a verdade de Deus. É a palavra de Deus, né? Ele nos deu nova vida por meio da palavra, da sua verdade, da sua palavra. E nos tornamos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Os primeiros filhos na sua nova família. Olha aí. Né? Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir. Não ouvir más notícias, não ouvir pessoas que não edificam, não ouvir pessoas que só trazem confusão. Não, ele está falando, esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. Ou qualquer pessoa que falar, ouça com atenção. Tá vendo? E cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Olha só que interessante. A ira humana, quando você fica nervoso, quando você se ira, isso não provém de Deus, isso não produz a justiça de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus. Isso não vem de Deus, né? Então você tem que ficar o quê? Pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana, né, não produz justiça de Deus, não é andar no espírito. Tem muita gente que só vive brigando, falando, vivendo no medo, porque tá vivendo na carne, né? As obras da carne. A gente tem que andar em espírito, né? Andar em espírito, não andar na palavra. É o que a palavra de Deus relata, é o que vale, é o que a gente crê. É essa palavra aqui. É por ela que nós vencemos, pelo testemunho da palavra, pelo testemunho do sangue de Jesus Cristo. É por ela que a gente vence. Continuando. Portanto, livrem-se de toda impureza e de toda maldade, tanto interior quanto exterior. Tudo que é impuro, tóxico, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é medo, ansiedade, vamos nos livrar disso, né? A Bíblia está falando, livre-se de toda impureza e da maldade, sabe? Vamos nos limpar. Olha, reflita você mesmo, examine a si mesmo se você tem falado mal de alguém, se você tem condenado, se você tem desejado mal para alguém. Isso não é de Deus. Vamos nos livrar disso e nos purificar, tanto interior como exterior. E a gente não pode julgar ninguém. Ninguém a gente pode julgar. Jesus já falou isso, que a gente não pode julgar ninguém, né? Olha só. E alegre-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês. Quando é palavra de Deus, aquilo que te faz crescer, né, que te edifica, olha o que ele está falando aqui, né? Alegre-se humildemente, né? Com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Por isso que a gente tem que declarar a palavra de Deus. As palavras têm poder. A palavra tem poder tanto de construir como de destruir. A nossa palavra, ela é uma bomba atômica. Tanto quando você escuta ou quando você libera da sua boca, você tem o poder de salvar uma vida ou de destruir uma vida. Então, vamos pegar essa palavra de Deus que a gente ouve e guardar no nosso coração, né? E à medida que ela vai, o nosso espírito vai alimentando dela, né? Vai se desenvolvendo em nosso coração, ela vai nos salvar, ela vai nos livrar. Isso é palavra de Deus, né? Olha só o que ele fala, e lembre-se, coloque em prática a palavra. Não adianta nada você ler e não pôr em prática o que o Senhor Jesus nos ensina, o que os apóstolos nos falam.
aqui. A gente tem que colocar em prática a palavra, né? Então, coloque em prática a palavra e não seja apenas ouvinte. Tem muita gente que lê as cartas comigo. Gente, eu fico muito preocupada, porque eu fico falando, Jesus, eu tô liberando a palavra, mas será que o povo tá lendo, tá praticando a palavra, né? Eu fico preocupada para ver, porque lembre-se, coloque em prática a palavra e não seja apenas ouvinte, não seja só apenas ouvinte aqui, né, desse capítulo, mas anota o que aquilo é essencial e começa a colocar em prática e você vai ver os benefícios, você vai colher os benefícios da palavra de Deus, que é maravilhoso, né? Olha só, portanto, não se engane, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência, não é verdade? A gente olha no espelho assim, arruma o cabelo, tal, e depois a gente sai e esquece da aparência. Assim é a palavra, quando a gente não põe ela em prática, porque o inimigo, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, ele rouba a palavra de Deus no nosso coração. Quando vem o espírito do medo, da ansiedade, você esquece de tudo, você esquece da palavra. E aí que não pode, porque a palavra é o sustento, né? Então você, o que você tem que fazer? Guardar e pôr em prática e vigiar e orar. Né? Vigiar e orar, e é igual o Senhor Jesus falou, se você não vigia, não guarda a sua palavra, não medita a palavra de Deus, né? Então o que acontece? Você é como se fosse olhar no espelho e voltar, né? Esqueceu da sua fisionomia, esqueceu de como você é. Então a gente não pode ser assim com a palavra, a gente tem que praticar. Olha só, entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, na palavra de Deus, que traz a liberdade, né, libertação, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo que ela fizer. Olha a chave aí, gente! Olha, se a gente continuar olhando com firmeza para a palavra de Deus, que traz liberdade, e não esquecer dela, mas praticar o que ela diz, né? O que a Bíblia diz, o que Deus diz, o que o Senhor Jesus diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo que ela fizer. Gente, eu quero levar esse versículo comigo, né? Nesse 2020 inteiro, quero ficar olhando, a Bíblia é a menina dos meus olhos, eu quero guardar essa palavra, eu não quero esquecer dessa palavra, eu quero praticar essa palavra, por quê? Porque, olha a promessa, Deus vai abençoar grandemente a pessoa que fizer isso, né? Ela será próspera em tudo que ela fizer. Então, você também quer isso, né? Então, vamos fazer a nossa parte, que é tomar posse dessa palavra e praticar ela. Olha só, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua ferina, gente, quem já conhece pessoas assim, né? Que se considera muito santo, mas não refreia a língua, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo, fala mal do próximo. Essa pessoa não tem Deus no coração dela, né? Não conhece a Deus. Deus fala pra gente amar o nosso próximo, pra gente amar os irmãos. Se a gente não amar o irmão que a gente tá vendo, a gente não pode amar a Deus a quem a gente não vê, né? Então, não tem Deus aí. Ó, se alguém se diz religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando a si mesmo. Aquela pessoa está sendo enganada, né? Não está praticando a palavra de Deus, não conhece a Deus. E a sua religião não vale nada, é em vão. Olha só, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas, porque, né, tem falhas, olha aí. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos.
Porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus quer que a gente ame a Ele em primeiro lugar e o nosso próximo. E como que a gente não ama? Fala que odeia o irmão, fala que não ama, que não quer saber de fulano, fala mal de todo mundo. Então essa religião dessa pessoa não vale nada, essa pessoa está sendo enganada, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor. Tem que permanecer fiel à palavra, às ordens, às leis, aos mandamentos de Deus, sem se contaminar com o mundo, sem se contaminar com o mundo. Vai uma dica, um conselho: não se contamine com o medo, não se contamine com as palavras que saem da sua boca, porque tudo que você fala, você é obrigado a colher aquelas palavras ali, né? Você vai ter que, tudo que você semear, você vai colher, tanto em bens materiais como as palavras também. E a Bíblia fala ainda uma coisa mais grave ainda, que um dia você vai ter que prestar conta de tudo que você fala inutilmente, aquilo que não edifica, aquilo que não acrescenta, você vai ter que dar contas a Deus. Isso é sério, muito sério. Amém, gente? Que Deus abençoe. Amanhã a gente volta com o capítulo 2 de Tiago. Você não pode perder.